Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e no dia de hoje vamos começar a entrevista de um modo diferente. Em vez de fazer a entrevista, né, por live, por meio do StreamYard, nós, o Mesa de Debates, vamos fazer especialmente essa entrevista com através do WhatsApp, né? Através de conversa com o WhatsApp. E vamos tratar novamente aqui sobre o Congresso da Uni, que vai acontecer na semana que vem, né? E conversando aqui com as diferentes organizações que vão participar do Congresso. E hoje é a vez da rebeldia, né? Juventude do PSTU, representada aqui pela Mandy Coelho, que já esteve aqui outras vezes no Mesa de Debates. Então, Mandy, para aqueles que não te conhecem, por favor, fale um pouquinho aí de você. Olá, bom dia pessoal. Antes de tudo, agradeço de novo o convite aqui da mesa de debates para estar participando e trocando ideia um pouco sobre os temas do país, da educação, da juventude e dos trabalhadores. Eu sou Mandy, sou estudante de letras da USP, sou também diretora do Centro Acadêmico de Letras da USP e faço parte aí do Rebeldia, Juventude da Revolução Socialista. Fui uma das fundadoras do Rebeldia também, que é um coletivo que tem uma relação política com o PSTU, sim, mas tem flexibilidade e autonomia organizativa. É um coletivo recente na história do país, ele não tem nem 5 anos ainda, mas nós seguimos aí nessa missão de torná-lo um coletivo maior e mais diverso e mais amplo pelo país. É um coletivo que existe em todas as regiões, norte, sul, etc., mas segue a missão ainda também da gente continuar construindo ele. Maravilha, Mandy. Eu não sabia que o coletivo era um coletivo novo, né, digamos assim. E Mandy, qual que são as expectativas, né? O que que você espera desse congresso da Uni? Nossa, essa é uma pergunta curta, mas ela é difícil e complexa de responder. Começando pelo lado do que esperar de positivo. Eu espero bastante engajamento estudantil. Acho que vai ter uma participação boa aí de jovens estudantes ao longo do país. Vamos ver como isso se expressa em termos numéricos, mas eu acho que vai ser um momento importante pós-pandemia para o movimento estudantil e tal. Então, espero que seja um momento e uma oportunidade da gente reunir vários estudantes para travar um debate de uma forma que nós não conseguimos fazer nos últimos anos, né? Então se trata, inclusive, de educar uma nova geração, de envolver uma nova geração nos métodos e no jeito que o movimento estudantil em geral funciona. Mas isso é só uma parte, né, do que achar e do que esperar, porque eu acho que a parte mais preocupante mesmo tem a ver com como será o debate político que vai ser feito lá. Veja, nós estamos numa semana complicadíssima, que tá para ser votado o arcabouço fiscal, por exemplo, e este tema sequer vai se refletir no Congresso. Nós não vamos ter uma mesa de debate sobre o arcabouço fiscal. Era possível fazer uma manifestação na esplanada dos ministérios, isso também não vai acontecer. Era possível botar o Congresso e toda a força estudantil que tivesse lá a serviço de uma luta contra o arcabouço fiscal, para demarcar bastante, porque eu acho que esse é um dos principais temas aí do momento no país, né? E nada vai ser feito. Então, esse tema do arcabouço expressa um pouco os desafios e esse lado receoso, né? Sobre o que esperar de lá. Porque, em termos de debate político, existe uma clara intenção por parte da direção majoritária da Uni, que é formada pelo PT e pelo PCdoB, de esvaziar os espaços, de despolitizar, de esvaziar. Isso se expressa de diversas maneiras, inclusive, né? Se expressa desde as fraudes nas eleições até esses debates meio genéricos, digamos. E não quero dizer que não são importantes, né? Os temas e debates que estão sendo propostos para lá.
digo, temas mais gerais da educação e tal, mas são genéricos do ponto de vista que não refletem o momento atual, não refletem os temas atuais, por exemplo, mesmo junho de 2013. Então, tem um lado muito preocupante, isso que eu estou querendo dizer, né, sobre esse congresso, que é segue em aberto um desafio político que é bastante profundo, que tem a ver com que tipo de movimento estudantil nós queremos construir. De um lado, existe uma direção majoritária que quer construir um movimento estudantil que é bem dessa maneira aí. Por quê? Porque se é assim, o movimento estudantil é mais facilmente subordinado a um projeto político, que é o projeto político que eles defendem, que é de governar o capitalismo mesmo junto com a burguesia, ou em contraposição, se o movimento estudantil que nós queremos construir não é esse, não é assim, como fazer então, né? Que tipo de princípios e qual é a política que nós precisamos defender? Entendi, Mandy. E né, você falou aí do setor majoritário da Uni. Quais são as diferenças, né, entre o coletivo Rebeldia, né, a chapa que vocês for compor, né, com o setor majoritário da Uni? Certo. Vou te falar aqui qual é a diferença do Rebeldia com a majoritária, mas todo o coletivo, assim, em geral, quando vai ao Congresso da Uni, se organiza ao redor de uma tese, né? Uma tese é um agrupamento de ideias que expressa um pouco a visão política daquele agrupamento, daquele coletivo. A tese do Rebeldia se chama Sejamos realistas, façamos a revolução do nosso tempo. Então, vou expressar um pouco aqui também os debates que o Rebeldia faz, que estão sintetizados nesta tese sobre a direção majoritária. Tem várias questões, né? Digamos que dá para resumir num problema metodológico e num problema político, sendo que ambos estão muito interrelacionados. O problema metodológico tem a ver com o jeito que se encara a construção do movimento estudantil. Por exemplo, por parte da direção majoritária, é implementado um método de vale tudo para vencer. O que isso quer dizer? Por exemplo, a gente passou pelo processo das eleições agora nas bases das universidades, né? Para eleger os delegados que vão aos congressos. E o pessoal da direção majoritária, que é o JS, os coletivos do PT e tal, não tem o menor problema de fraudar essas eleições e de fraudar para favorecer eles próprios, né? Então é um método de, bom, vale tudo para que eu vença e eu leve mais delegados, inclusive vale desrespeitar uma eleição, desrespeitar os estudantes. Nós não achamos que isso é assim. Inclusive, essa lógica de vale tudo, na verdade verdadeira, é a lógica da democracia burguesa, né? É a lógica burguesa de governar. Então, enfim, é um jeito de você calar a boca do seu oponente o tempo todo e fazer isso, entre aspas, por dentro das próprias regulamentações e por dentro de um funcionamento, entre aspas, oficial. Então, essa parte metodológica nós não concordamos bastante, nós achamos que é necessário ter um movimento estudantil que seja democrático, que tenha como aquilo que é de mais valioso e valoroso a opinião do estudante, o engajamento do estudante, porque nós nunca vamos conseguir envolver o conjunto das massas jovens e estudantis se você não parte de um pressuposto mínimo que é estar disposto a ouvir o que as pessoas têm a dizer e a opinião que elas têm, por mais que elas não concordem com você, né? Esse é o primeiro tema. Uma segunda discordância tem a ver com a própria política, né? E como eu dizia, está relacionado com essa primeira, porque eles implementam esse tipo de metodologia no movimento estudantil a serviço de defender um projeto político, que é um projeto de conciliação. E a conciliação também é um projeto da democracia burguesa, né? Então, o que significa um projeto de conciliação? Por exemplo, hoje os setores da majoritária da Uni dizem
que o centro do movimento estudantil deve ser a gente ajudar a reconstruir o Brasil com o Lula. Partem de um ponto de vista de que o movimento estudantil tem que defender o governo e tem que ajudar o governo a governar e que não podemos criticar o PT, não é o momento, fazem um apelo a essa grande unidade ao redor do PT, porque se não tiver essa unidade ao redor do Lula, o bolsonarismo pode vencer de novo, tal. Então, se baseia em todo esse tipo de coisas e ideias para, em última instância, defender um projeto neoliberal capitalista que ataca os jovens e ataca os trabalhadores. Como eu citava, o arcabouço fiscal, o novo ensino médio, né? Na outra live que eu participei aqui com vocês, a gente falou bastante sobre o novo ensino médio. E esse jeito de governar o Brasil, levado adiante pelo PT, que é capitalista. Nós estamos muito felizes, né? Que o Bolsonaro está inelegível. Isso tem que ser muito comemorado, embora ainda seja pouco. Nós precisamos de cadeia para esse cara. E assim, eu acredito que os jovens, os estudantes, pelo menos, são um setor bastante radicalizado contra o Bolsonaro e que entende, olha, este projeto capitalista autoritário do Bolsonaro, opressor, nós não queremos. Mas existe um projeto capitalista sendo implementado pelo PT agora, que é diferente, claro, não é o mesmo do Bolsonaro. Mas existe uma coincidência entre ambos no fato de que são capitalistas e, portanto, ambos propõem manter a propriedade privada, a burguesia como a classe dominante, a exploração como um meio de realizar o trabalho nessa sociedade, a opressão como um jeito, inclusive, de perpetuar esta sociedade, opressão, digo, machismo, racismo, LGBTI-fobia, né? Quem defende projeto capitalista corrobora com a continuidade de tudo isso. Então, eu diria um pouco essas questões aí sobre a majoritária. Entendi, Mandy. E, Mandy, você fala aqui da questão do arcabouço fiscal, né? De que modo o arcabouço fiscal afeta a juventude? Essa é uma pergunta importante. Inclusive, o que você falou sobre as diferenças que existem entre nós e o setor majoritário, né? Elas se expressam aqui também. O arcabouço ele significa um novo teto de gastos, né? Ela é uma política fiscal do país que significa um novo teto de gastos, que segue a mesma lógica, inclusive, do teto do Temer, segue a mesma lógica da política fiscal do próprio Bolsonaro. E as políticas fiscais significam o quê? É o jeito de regulamentar os gastos da União. Ou seja, o dinheiro, o orçamento, os recursos que nós temos no país, na União, de que forma isso será gasto, investido, distribuído, dividido, né? E esse arcabouço fiscal, ele vai significar a gente submeter o orçamento da União, antes de tudo, ao que querem os banqueiros, empresários e acionistas. Então, ao invés de você pensar na necessidade do povo e dos trabalhadores, em primeiro lugar, você se compromete logo de cara com o que querem esses setores burgueses e capitalistas aí. A direção majoritária da Uni diz que o problema do arcabouço é que vai incluir o Fundeb, por exemplo, que é o Fundo Nacional da Educação Básica, né? E que, portanto, ao incluir o Fundeb, vai prejudicar a educação. E que nós temos que lutar para tirar o Fundeb. Veja, eu tenho 100% de acordo com isso. Não acho razoável que o Fundeb esteja lá dentro. Acho sim que o arcabouço é um projeto que retira dinheiro das áreas sociais para dar para esses setores todos aí. Tenho acordo com isso. O problema é que a nossa luta não é só para retirar o Fundeb do arcabouço. Ou a nossa luta não é só para que o arcabouço não limite as verbas da educação, mas se limitar todas as outras verbas está tudo bem, entendeu? Porque a majoritária parte um pouco desse pressuposto, desse ponto de vista. Que nós estudantes precisamos lutar para que a educação não seja afetada. Mas veja, o problema do arcabouço reside justamente nessa lógica que eu falei, que é a lógica de sempre, de todos os projetos fiscais, inclusive dos antigos projetos fiscais dos governos PT, que é a de se comprometer
como número um com o capitalismo e com o interesse dos capitalistas. Não tem jeito da gente resolver nada de demanda da classe trabalhadora dessa forma, não só em relação à educação, mas em relação a emprego, à moradia, à saúde, à cultura, à alimentação, porque nossas necessidades enquanto classe trabalhadora, jovens trabalhadores, elas são todas combinadas. Combinadas no sentido de que nós vivemos numa sociedade que, para que um ganhe, o outro tem que perder. Então, se nós temos dificuldade de ter acesso à educação, não é como se, todo o restante das coisas está ótimo, é só a educação aqui que está difícil. Não. Nós estamos em desvantagem social o tempo inteiro, porque neste modelo de sociedade que é o capitalismo, para que a burguesia esteja ganhando, nós temos que estar necessariamente perdendo. Então, por isso que a escola pública cai aos pedaços e está cada vez mais precária. Por isso que os salários para os jovens, para os trabalhadores, são os salários que é muito custoso você conseguir viver com isso. Isso quando tem salário, porque nós estamos falando também de uma situação de desemprego. Por isso que é tão difícil para a classe trabalhadora ter sua própria moradia. A gente não tem casa própria, a gente tem que pagar aluguel, tem muita gente que inclusive não tem onde morar. Por isso que existe uma situação de fome. Enfim, o que eu quero dizer é que o, tudo isso, essa situação da nossa vida, ela existe por conta da existência da propriedade privada, por conta da existência de uma classe dominante que, para continuar ganhando rios de dinheiro, nos impõe esta condição de existência. E isso tudo é assim por causa do capitalismo. E o arcabouço é o quê? É uma norma fiscal, é uma regulamentação econômica de máxima importância que vai se comprometer a que tudo isso continue existindo. E a que essa seja a norma de funcionamento da sociedade brasileira, entendeu? Poderia ser diferente. Agora, o governo Lula fez uma escolha política, que é uma escolha política de continuar corroborando com esta lógica que é, enquanto alguns ganham, os outros, que nós somos a maioria, né, necessariamente temos que perder. Entendi, Mandy. E, Mandy, saindo um pouco aí das questões mais nacionais, né, e indo para questões aí referente à USP, eu gostaria que você falasse um pouco da greve do EASH, né, da luta que está acontecendo aí nesse campus e como que o coletivo Rebeldia vem atuando aí nesta importante batalha. Claro, com certeza. Não, a luta da EASH é um marco aí nas lutas estudantis da USP dos últimos anos, muito importante refletir sobre isso, né? A EASH é um campus da USP, que é chamado de USP Leste, né? É a Escola de Artes, Ciências e Humanidades, no meio da Zona Leste. É um campus bastante novo aí da USP, que tem 11 cursos. Claro, por ser na Zona Leste, já dá para imaginar, né, o perfil do estudante desse campus. É um perfil socioeconômico bastante diferente. É bastante composto de filhas e filhos da classe trabalhadora, né? Não que assim, hoje na USP, de maneira geral, nós não temos mais aquele cenário que é uma universidade para a elite, né? Nós temos setores em geral de classe média, bastante, claro, setores da classe trabalhadora, mas eu diria que na EASH e na USP Leste isso se expressa com bastante evidência. Nós estamos passando por uma situação bastante complicada dentro da universidade, que se combina com dois ataques. O primeiro tem a ver com o PAPF, que é a bolsa estudantil, que os estudantes recebem, aquilo que nós chamamos de auxílio permanência. Então, essa bolsa, ela tem um valor insuficiente para que os estudantes possam viver com dignidade, embora ela inclusive tenha aumentado esse ano. Ela era R$500, ela aumentou para 800, mas R$800 não é um valor razoável para que um estudante consiga sobreviver, né? E, inclusive, se você tem acesso à moradia estudantil, você só recebe R$300. Enfim, e para além de ser um valor insuficiente, esse ano nós passamos por um caos,
porque o PAPF não foi distribuído para todos os alunos que precisavam e ele foi sendo liberado de maneira escalonada e ninguém sabe qual foi o critério utilizado para que uns tenham recebido antes e outros depois. Digo, eles fizeram um questionário lá e deram uma pontuação para o questionário e aí foi sendo liberado de acordo com a pontuação. Mas ninguém consegue entender como que essa pontuação é construída em base ao questionário. Então, esse tema do PAPF da Bolsa é um tema latente no movimento estudantil. E na EASH tem um outro agravante, porque lá eles tinham um auxílio próprio, o auxílio EASH, de R$ 250. Por quê? Porque eles justamente são um campus diferente e afastado. Inclusive, aqui uma informação: é um campus construído em cima de um terreno tóxico, porque era um aterro o campus, antigamente, né? Existe inclusive um limite de tempo de quantas horas por dia cada estudante poderia ficar no campus, que é 8 ou 10 horas, se eu não me engano. E muitas vezes estudantes têm que ficar mais, inclusive, porque é tóxico você ficar lá. Por conta dessa situação, não é possível ter uma moradia estudantil lá no campus, não tem creche. Eles também não têm acesso ao bilhete único da USP, né, para poder pegar o ônibus próprio da universidade. Então, existia toda essa demanda ao redor da permanência estudantil, de ter acesso a esses auxílios. Eles tinham um auxílio que foi cortado, eles têm essas demandas específicas de lá. É um campus mais proletarizado, então, isso por uma parte. Por outra, e aí é um problema que nós estamos vivendo na Letras também, tem a ver com uma falta de professores. A USP não tem mais uma política que permite você contratar imediatamente um professor quando algum outro professor falece ou se aposenta. E isso, para além de que o número de docentes já nunca esteve no ideal nos cursos, né? Nós estamos, ao longo dos anos, perdendo aquilo que nós tínhamos que já não era o ideal. Isso está se expressando de maneira mais grave em alguns cursos, como na Letras e como na Obstetrícia, que é um curso lá da EASH, que os estudantes não conseguiam se formar, porque para se formar eles precisam fazer um estágio e não tinha simplesmente professor para dar o estágio. Vários outros cursos da EASH também estão numa situação de falta de professores, né? Como é o caso de gestão ambiental, têxtil e moda, enfim, gerontologia também, uma situação bastante parecida com a obstetrícia. Então, nas últimas semanas aconteceram uma série de movimentações lá e assembleias, paralisação e inclusive uma ocupação do prédio. Foi uma ocupação importantíssima. Fazia anos que não tinha uma ocupação por conta da própria pandemia, né? E tudo isso aconteceu porque os estudantes organizaram sua luta e sua revolta ao redor destes dois temas aí. E o papel que cumpriu a reitoria da USP diante disso tudo foi bastante vergonhoso, né? Eu estive em reunião aí com o reitor da USP, o Carlotti, e, sinceramente, tem a ver com tudo que nós estamos falando, entendeu? O cara se compromete com um projeto de privatização da educação e está implementando isso na USP. Isso tem a ver com os debates que nós faremos no Congresso da Uni também, né? Isso tem a ver com você ser radicalmente contra um novo ensino médio, por exemplo. Isso tem a ver com defender mais verba para a educação. E se precisa de mais verba, não pode ter arcabouço. Isso tem a ver com qual projeto político nós precisamos, porque enquanto a burguesia for classe dominante, nós estaremos o tempo inteiro ameaçados, né? A educação vai estar constantemente sendo ameaçada de ser privatizada. Então, enfim, inclusive, nossa pretensão é participar desse congresso, levando um pouco as conclusões e fazendo ecoar esses aprendizados do movimento estudantil que passam bastante pela luta da IASH, levar isso para os demais estudantes aí do país. Mandy, outra questão referente ao Congresso da Uni é como que vai se posicionar as correntes do PSOL neste Congresso. A gente acompanhou, por exemplo, nas eleições da POSP, o PSOL apoiando, né, ou pelo menos na época, boa parte do PSOL apoiando a chapa 1, né, chapa ligada à CUT e à CTB. Como que você acredita que vai ser a posição do pessoal neste Congresso da Uni? Vai se posicionar ao lado aí da majoritária ou vai se colocar como oposição? Sim. Bom,
Tenho uma grande dúvida sobre quais serão os rumos do PSOL, né, diante do novo governo. Porque o projeto político do PSOL, enquanto partido, ele não se sustenta mais no dia de hoje, né? O PSOL surgiu para ser um partido de oposição porque não concordava com a conciliação e com governar com os ricos. Isso nos anos 2000. De 20 anos de lá para cá, isso se abandonou, esse projeto do PSOL, das raízes, digamos, né? Das origens. Hoje em dia, o PSOL faz parte do governo, e é um governo que governa com a burguesia. Para nós, inclusive, o fato de governar com a burguesia significa que rompeu um critério muito fundamental, que é o critério da independência de classe. Você nunca, sob hipótese alguma, pode auxiliar um governo que está junto com a burguesia e que expressa um projeto da burguesia, um projeto capitalista. Porque isso, diante das massas, diante das pessoas, diante da população, isso aparece de uma maneira. Isso traz uma conclusão política para as pessoas, que é de semear ilusões e passar uma compreensão de que tudo bem. Mas se o nosso projeto é justamente construir uma alternativa política da classe trabalhadora, que expropria a burguesia, como é que você vai conseguir disputar a consciência das pessoas para que se engajem nesse tipo de projeto e levem ele adiante, se você está passando uma impressão que olha, aqui tem um governo que está com a burguesia e nós podemos estar com ele. Ele pode ser bom para nós em algum sentido. Então, o fato do PSOL estar no governo para nós é bastante contraditório. Quer dizer, contraditório para usar uma palavra amena, né? É bastante complicado, porque rompeu esse critério mínimo aí de independência de classe e tal. Não que o PSOL antes, na sua trajetória, não tivesse rompido, né? Quando recebe dinheiro de empresas, por exemplo, rompe. Mas enfim, acho que agora o PSOL dá um salto de qualidade na sua, como eu posso dizer, na sua integração, na sua corroboração desse projeto político aí de conciliação de classes. Então, diante disso, o PSOL vive uma contradição, né? Em relação ao tema do arcabouço, por exemplo. De início, o PSOL queria propor emendas no arcabouço. E depois eles votaram contra, o que é positivo. O problema é que, veja, como a gente dizia, o grave do arcabouço é a lógica dele. Nós podemos debater aqui, entendeu? A regra, o funcionamento, as porcentagens do arcabouço, tudo isso podemos fazer. Mas esse é o debate que, inclusive, quer o PT, né? O PT quer resumir o arcabouço num debate técnico, porque eles querem que pareça para os trabalhadores que eles estão fazendo o máximo para construir a política fiscal mais viável e praticável. Então, se o nosso objetivo é construir a política fiscal mais praticável, o debate se resume a números, a metas, a coisas, entende? O PSOL tentar propor emendas para dar uma melhoradinha demonstra exatamente isso, que embarcou no negócio de criar uma política fiscal mais praticável. Sendo, sei lá, 2 ou 5% de qualquer coisa lá dentro do arcabouço vai continuar sendo capitalista. Então, tem um problema grande, que é isso. Não enfrenta o projeto capitalista de conjunto. Embarca nessa de que nós temos que ir dando uma apertadinha, uma melhoradinha, aqui e ali. Qual o problema disso? Você abandona o enfrentamento ao sistema e ao capitalismo, né? E o problema não é só abandonar. Você abandona, mas você tenta fazer aquilo que é justo e legítimo no hoje. Não, o problema é que, inclusive, sem ter uma perspectiva de se enfrentar com o capitalismo, não é possível conquistar nada na sociedade. Sei lá, pode até aprovar uma lei aqui ou acolá, mas tudo isso é efêmero. Não é essa a grande lição de junho de 2013 que nós temos, inclusive? Que foi uma luta que faz 10 anos agora, né? Junho. Uma luta grandiosa, tremenda, absurda. Conseguiu revogar o aumento da passagem do transporte, que depois voltou a aumentar. Porque é assim no capitalismo. As conquistas são efêmeras, são transitórias. É necessário estar permanentemente lutando. Então, digo tudo isso para entrar no tema. Como vai se organizar o PSOL diante desses temas todos no próprio Congresso da ONU? Tem vários setores do PSOL.
que vão ao Congresso da Uni. Eu tenho bastante dúvida de como eles todos se portarão. Por exemplo, nós temos a resistência, né? Que na juventude se chama Afronte, que é uma corrente do PSOL, que integra um campo, um bloco chamado Juventude Sem Medo, que está junto com o MTST, com o pessoal da insurgência, que na juventude se chama Rua. É um bloco político aí que tem ido muito à direita. É bastante grave o rumo político que eles têm tomado. Muito próximos mesmo, politicamente, da direção majoritária. Agora, é possível que passem lá para a majoritária? É possível que abandonem a perspectiva da construção de uma oposição de esquerda? Aí eu já não tenho tanta certeza, entendeu? Acho que é um pouco mais difícil. Não é um debate tão automático assim, pô, é isso. Se aproximou politicamente e vai para lá necessariamente, não sei, não me parece. Tem o MES, Movimento Esquerdo Socialista, que na juventude se chama Juntos, que é um pouco mais à direita do que esse bloco aí da Juventude Sem Medo, mas que tem essa exata contradição, né? Está sendo esmagado dentro do PSOL, porque o PSOL, a verdade é que ruiu como um projeto de partido. E está integrando o governo. Isso não é um detalhe. E às vezes esses companheiros do Juntos abordam essa questão como se fosse um simples detalhe. Não, mas veja, mas não são cargos relevantes. Não, mas nós estamos dando uma batalha dentro do PSOL para que não seja assim. Claro, imagino que eles estão dando uma batalha tremenda. E que deve estar sendo difícil. E essa batalha é importante. O problema é que uma vez que você perdeu a batalha, o que você faz, né? Você corrobora com tudo aquilo que, que rompe com os princípios da classe trabalhadora? Você concorda com governar para a burguesia? Que independência de classe é um princípio inegociável da classe trabalhadora se nós queremos ser vitoriosos. E você concorda que esse princípio vai ser rompido e vai continuar lá? Então, enfim, uma grande contradição. Mas não me parece também que o Juntos abandona a perspectiva da construção de uma oposição de esquerda. Mas está em aberto, de fato, como será essa oposição de esquerda. Porque hoje por hoje ela está absolutamente fragmentada, ela não existe como um campo, um bloco político de fato que ecoava e que tinha força contra a direção majoritária, como já foi no passado, né? Entendo. E, Mandy, uma coisa que me chama a atenção, né, é a questão da unidade das oposições, né, dos setores que vão se colocar como oposições. Particularmente, eu acho isso de extrema necessidade, né? Como que você encara essa questão, né, da unidade das oposições? Não, é questão muito fundamental. E é um dos debates principais que está colocado para este Congresso, eu acho, inclusive. Porque, como eu dizia, a oposição de esquerda ela está fragmentada. Ela não existe enquanto um bloco político. Nós podemos discutir as razões disso ter acontecido, né? Eu acho que tem a ver com bastante responsabilidade política de alguns setores. Por exemplo, da própria Juventude Sem Medo, por um lado, e de outro lado do Correnteza, que nesse congresso está evidente, assim, priorizou a sua autoconstrução acima de tudo e, inclusive, deu espaço para que a própria direção majoritária pudesse ser ofensiva com o seu projeto, ao terem feito essa opção política de se autoconstruir em detrimento de construir um bloco político no movimento estudantil. E, veja, esses setores todos têm várias polêmicas e divergências entre si, né? Inclusive, em que pese todo mundo mais ou menos fale aí, olha, nós somos socialistas, nós não concordamos com o projeto de governar o capitalismo, o que isso significa para cada um é bastante diferente, vou te falar. Nós, inclusive, temos bastantes críticas porque achamos que as perspectivas que apresentam os coletivos do PSOL são insuficientes, para não dizer, inclusive, equivocadas, que eu acho que são equivocadas, sim. As perspectivas que apresentam alguns coletivos stalinistas, como Correnteza ou o JC, também não são capazes de se enfrentar a fundo com o projeto de conciliação de classes e tal.
Mas veja, mesmo com todas essas divergências, que são divergências profundíssimas e que têm que ser debatidas, isso aí deve ser tema de debate, divergência e polêmica dentro da própria esquerda. É importante, se nós queremos avançar, que nós debatamos essas diferenças. Mas mesmo com todas elas, era possível conformar um campo político mais cotidiano que fosse capaz de dar uma segurada nessa passada de trator que a direção majoritária faz, tanto em termos de método, de fraude. Fizeram isso em São Paulo, né? Eles fundaram uma série de DCS e veja, eu acho fundamental fundar DCS e avançar na organização do movimento estudantil. O problema é que fizeram um DCS fantasma, única e exclusivamente para ajudar eles na eleição de delegados. Então, formaram DCS que não expressam um movimento real de organização do movimento estudantil. E fizeram isso, como eu comentava antes, partindo da lógica do vale tudo para vencer e para se dar bem. Se a gente tem uma oposição de esquerda mais articulada, não é possível a gente conseguir constranger, reprimir esse tipo de atitude? Eu acho que entendeu? E não teria sido fundamental ter uma organização aí do movimento estudantil? Uma organização, digo, organizar os setores do movimento estudantil e dessa oposição para que a gente enfrentasse esse jeito de fazer o movimento estudantil é fundamental. Tem a ver com educar uma geração, educar politicamente uma geração. E educar uma geração para vencer. Uma geração de jovens, uma geração de estudantes, ela nunca vai estar sendo preparada para vencer as suas próprias lutas se ela acha que o que eu quero vale mais do que o que a maioria quer. Ou a minha opinião é mais importante do que o que decide o conjunto dos estudantes. Enfim. Então, é necessário sim, nós vamos neste Congresso da UNE também na perspectiva de levar os debates da retomada da oposição de esquerda, enquanto um campo político, um bloco político. Entendi. Maravilha, então. Mandy, última pergunta antes da gente encerrar, né? Eu queria que então você falasse um pouco aí, aprofundasse um pouco, né, na verdade, nas divergências que vocês têm, né, com esses setores ligados ao P e ao PCB, né? Quais são as diferenças que o coletivo Rebeldia tem com estes setores? Certo. Pergunta mais ou menos difícil de responder, porque nós temos uma primeira diferença que é histórica, né? Tem a ver com a história dos acertos e os erros e conclusões da classe operária, da classe trabalhadora nos processos ao longo da história. Mas hoje, esses setores, inclusive, conseguiram convencer uma parte do ativismo de que debater essas conclusões não serve de nada. E é um tempo perdido, enquanto nós devíamos estar mobilizando gente para a rua hoje, não tem que ficar debatendo o trotskismo, por exemplo. Né? O que eu acho, sinceramente, um jeito de fugir da polêmica que é lamentável. É lamentável, é vergonhoso, não tem nada a ver com o marxismo. O marxismo nunca, Marx, Lenin, ninguém nunca se reduziu a, bom, deixa de lado aí as polêmicas políticas, ideológicas e programáticas e vamos fazer o nosso no hoje, entendeu? Nunca. Inclusive, se Marx e Lenin tivessem partido dessa ótica, não teriam escrito vários livros e feito vários debates como fizeram, né? Então, digo, essa é uma pergunta difícil porque tem este jeito de responder, né? Nós somos coletivos políticos que têm uma tradição programática e que tirou conclusões sobre processos fundamentais da luta de classes, que são conclusões bastante diferentes. Mas quero tentar responder de um jeito sem entrar mais a fundo nesse debate de trotskismo e stalinismo. Quero tentar falar também um pouco das diferenças em relação ao próprio governo PT e a perspectiva de construir no movimento estudantil. Eu acho que a UJC,
que é a juventude do PCB, né? E o Correnteza, que é a juventude da UP, ou do PCR, como se chama o partido ilegal deles aí, né? São coletivos diferentes entre si, claro. Eu acho que o Correnteza, por exemplo, é muito mais despolitizado. Leva adiante um fazer político que é um fazer, por exemplo, vai para as eleições de delegado da Uni agora, debatendo um monte de propostinha, entendeu? Para as universidades. E é claro, as propostas são importantes, né? São conclusões práticas do que deve ser feito. Mas o mais fundamental, antes da gente pensar nas propostas, tem a ver com qual é o projeto político que nós vamos defender. E eles não fazem esse debate, entendeu? Já o JC faz um debate um pouco mais aprofundado sobre como tem que ser a universidade, sobre a sociedade, etc. Então tem essa diferença entre ambos. Mas veja, a própria JC funciona, opera um pouco com uma lógica que é de que o problema do governo são os setores da burguesia que estão lá dentro. Eles têm mudado um pouco isso aí no discurso deles, tá? Mas eles passaram bastante tempo dizendo que nós tínhamos que enfrentar os setores burgueses de dentro do governo. Semeando uma compreensão de que o problema do governo Lula não é o governo em si, seria só o Alckmin, por exemplo, né? Mas veja, o arcabouço fiscal veio pelas mãos do Haddad, não veio pelas mãos de algum setor bizarro que está lá dentro, entendeu? Veio pelo próprio PT. Então, isso é assim. O pessoal do Correnteza também participa de alguns conselhos do governo. Nós achamos isso muito preocupante. Inclusive, parte da nossa política para a Uni é chamar que a Uni rompa com o Conselhão, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico Sustentável, que cortou meu áudio aqui. Nesse conselhão sentam uns 200 nomes aí da burguesia para debater políticas públicas e sociais, entendeu? Que política pública e social que você vai debater com o CEO de um banco? Então nós achamos que a Uni precisa romper com o conselhão. E o pessoal do Correnteza participa de outros conselhos aí do governo, entendeu? Inclusive, se você entra nas redes sociais deles, você vê eles lá em reuniões com ministros, com gente, passando a impressão, o quê? Um pouco parecido àquilo que eu dizia em relação ao PSOL. Isso vai aparecer diante das pessoas como algo positivo, como um governo com o qual nós podemos ter diálogo, um governo que pode trazer algo de bom para nós. Ou seja, em última instância, vai iludir a classe trabalhadora. Então, nós achamos que eles, com suas diferenças, esses coletivos, né, partem um pouco desse ponto de vista de que é um governo que poderia estar em disputa, um governo que pode trazer algo à classe trabalhadora e, portanto, não são capazes de levar até o fim um enfrentamento de fato contra a conciliação de classes. Por outro lado, tem uma diferença que se relaciona com isso, que tem a ver com a própria Uni, né? Eles não chamam, por exemplo, a Uni a romper com o conselhão. Que é diferente do PSOL. O PSOL está, de fato, integrado ao governo, né? Esses coletivos, não. Embora participem de algumas instâncias e semeiem ilusões. O PSOL é incapaz de chamar a Uni a romper com o governo que ele próprio participa. Mas esses setores poderiam chamar. Mas, né? Não conseguem. Não tem política para a entidade diante do novo governo. É isso que eu quero dizer. E é grave, é ruim. Desorganiza, atrasa o movimento estudantil, você não ter política para a sua entidade, né? Você não ter uma palavra de ordem, uma política mais específica que sintetize quais os desafios daquela entidade perante o novo governo. Maravilha, então, Mandy. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a sua participação. Achei esse papo, essa entrevista muito boa, né? Não foi feita nos moldes tradicionais do canal, mas mesmo assim a qualidade do papo foi, digamos assim, nota 10, né? Então eu passo aqui novamente para você, Mandy, fazer as considerações finais. Tá bem. Não, gente, valeu aí pelo papo. Obrigada a todo mundo que estiver assistindo aí, ouvindo. Queria fazer um convite para quem acompanha aqui os
diálogos da mesa de debates, que é me sigam no Instagram, @mande.rebeldia, mande com i, porque eu tenho tentado produzir um pouco mais de conteúdo político e tal. Tá difícil por conta do próprio Congresso, né? Mas acho que é um meio interessante da gente continuar essas conversas todas. E, bem, queria encerrar dizendo que, para além deste Congresso, o movimento estudantil vive essa encruzilhada, né? Que é a encruzilhada de, bom, nós teremos independência para construir um projeto político nosso que defenda a escola pública, que seja contra a entrada da iFood, por exemplo, para dar os itinerários formativos nas escolas, como vai acontecer com o novo ensino médio. Nós teremos um projeto político nosso que não subordine o país, os nossos recursos e nossa riqueza aos interesses do agronegócio, por exemplo, que é quem está super interessado aí com marco temporal e todos os ataques aos povos originários, aos indígenas, ribeirinhos, etc. Ou não. Ou nós vamos ter um projeto que nos subordina essa galera toda, né? O PT chama o projeto capitalista dele de neodesenvolvimentismo. O que significa isso? É a ideia de você criar uma burguesia nacional para que você tenha melhores condições de desenvolver o país e competir na arena internacional do capitalismo. O problema é que nós já vimos onde isso deu. Tanto nós já tivemos a experiência com isso ao longo dos anos de governo PT, e nós vimos, e isso é balanço que a própria Dilma faz, tá? Que ela deu dinheiro para esses setores da burguesia, ao invés deles investirem, eles guardaram, ficaram com o dinheiro para si, para lucrar, embolsaram o dinheiro mesmo. O que demonstra os limites do neodesenvolvimentismo no Brasil, né? Com esse setor burguês. E por outro lado, o problema deste projeto é que nos submete aos interesses do imperialismo, porque esta burguesia nacional, em última instância, para falar a verdade, ela prefere se submeter a uma posição de serviçal, de capacho de um setor mais poderoso aí da burguesia, inclusive prefere perder parte dos seus lucros para isso, do que ter que enfrentar o capitalismo. Por que eu estou falando todos esses temas? Porque é justamente por este modo de funcionamento que nós temos aí na cabeça do país, digamos, o agronegócio, por exemplo, como um setor muito influente da burguesia. Vale, empresas como a Vale, na cabeça, como um setor muito influente da burguesia e tal. Agora, tem como defender um desenvolvimento social sustentável, né? O nome do conselhão lá que eu estava comentando é esse. Antigamente era Conselho de Desenvolvimento Social. Agora é Conselho de Desenvolvimento Social e Sustentável. O Lula colocou esse nome. Tem como defender desenvolvimento sustentável? Um desenvolvimento que não ataque, não explore os povos originários e o meio ambiente do país? Se você mantém agronegócio como esse setor de importância aí na política brasileira, se você mantém a submissão ao imperialismo, e o que o imperialismo quer e o que o imperialismo faz do Brasil é que a gente seja um país produtor de minérios e produtos agrícolas, portanto, também corrobora com a manutenção do agronegócio, por exemplo, né? Estou falando do agronegócio mais como exemplo, mas isso poderia ser aplicado para outros setores da burguesia também. Então, é isso que está em jogo. Como é que o movimento estudantil vai ser capaz de se autodeterminar e construir, através das lutas, um projeto político próprio, que se enfrente com tudo isso? Nós não temos acordo com o projeto político capitalista do Bolsonaro e tampouco temos acordo com o projeto neodesenvolvimentista, capitalista, neoliberal, burguês, em última instância, do PT também não. Nós achamos que é necessário construir uma alternativa de luta e de sociedade da classe trabalhadora, que se enfrente profundamente com isso, se enfrente com o capitalismo e que possa nos levar à libertação. Então, o Rebeldia participa desse congresso fazendo um chamado aos estudantes, né? Para que a gente tome as rédeas da vida em nossas próprias mãos e a gente decida sobre o nosso futuro. O nome da nossa tese, e aí encerro com isso, tenta expressar essa ideia, né? Sejamos realistas, vem da frase lá de maio de 68, que é sejamos realistas, façamos o impossível. E a segunda parte da nossa tese, o nome é Façamos a Revolução do Nosso Tempo.
Isso veio de Hong Kong. Hong Kong que foi atravessado aí por diversas mobilizações que partiram, inclusive, também da juventude, assim como o Maio de 68 na França, que partiu da juventude. Em Hong Kong eles diziam, olha, Hong Kong é a revolução do nosso tempo. E nós achamos que essas duas ideias, sejamos realistas, façamos a revolução do nosso tempo, expressam esse conteúdo que eu trouxe aqui. Falar de revolução e de enfrentamento com o capitalismo é algo da realidade. Sejamos realistas. Nós não estamos discutindo o âmbito da ideia, do sonho, da utopia, da terra planejada, do futuro prometido. É para já, é realidade, é necessidade. E revolução no nosso tempo porque a vida muda. Nós somos uma nova geração no mundo enfrentando novos desafios e contradições. E isso certamente vai fazer com que a gente chegue à revolução por outros meios, diferentes dos quais aqueles que vieram antes e que chegaram à revolução, por exemplo, na Rússia, conseguiram fazer isso. Então, nós somos a geração mais jovem do mundo, num mundo que é muito diferente, num mundo que está em transição, numa velocidade super rápida também, muita coisa mudando, tecnologia, internet. E nós precisamos, neste mundo, levar adiante a revolução do nosso tempo, da nossa época, da nossa geração. Nós achamos que esse é o desafio que está colocado aí para todos nós, tá bem? Então, novamente, gente, agradeço aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. É nóis. Vamos seguir aí trocando ideias. Sempre que mesa de debates quiser me chamar, estou à disposição. E demais convites, perguntas, dúvidas que qualquer um tenha, pode me procurar. Meu inbox está aberto. Valeu, pessoal. Beijão. Então é isso aí, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Curta, compartilhe, comente esta e outras entrevistas no YouTube. Também segue a gente no Instagram, TikTok e Facebook. E não se esqueça também, obviamente, de contribuir para o nosso Pix e para a nossa vaquinha, né? E pois nós somos uma mídia independente que não recebemos financiamento nem do Estado e também do capital privado. Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Fui.